Fala pessoal, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó, seguinte. Meu nome é professor Ricardo, professor Ricardinho aqui no curso, e eu vou lecionar para vocês a matéria de Geopolítica e Atualidades. Eu sei que muita gente gosta disso, né, professor? Amo saber as notícias, papapá, beleza. Só que a gente tem que tomar bastante cuidado porque geralmente os alunos, espero que vocês não, tenho confiança que vocês não, tendem a cair no senso comum. Ah, professor, Geopolítica e Atualidades é muito fácil, muito fácil, muito tranquilo. É só ir lá, ver a notícia de jornal, ver o que aconteceu no G1, é o país, tal, beleza, né? Independente do portal que você assine, assistir um canal do YouTube, pronto, já sei tudo. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Até porque, dificilmente num Enem, por exemplo, vai aparecer uma resposta, uma pergunta com notícia de jornal. Tipo, aproveitando que o assunto aqui agora, né? É o conflito entre os Estados Unidos. Por que o general Soleimani foi morto? Não, por que não? Porque pode até parecer, né? Mas qual foi a data que o general Soleimani foi morto? Em qual país que ele foi? Isso não aparece, tá? Não é uma questão de memorização, uma questão de saber se você sabia o que aconteceu, notícia de jornal. Geralmente, essas questões que envolvem geopolítica e atualidades, elas aparecem em todas as matérias, em geografia, história, filosofia, ciências humanas, papapá, ciências naturais também, matemática, linguagens, mas como pano de fundo. Então, por exemplo, tá, beleza, teve ali a morte do general Soleimani no Irã. Mas por que ele foi morto? Por que existe essa rivalidade tão grande entre Estados Unidos e Irã? Porque o Irã é um país fundamentalista que é diametralmente oposto ao mundo ocidental. Ele já foi aliado? Já foi. Então percebe? O que eu tenho que trazer aqui para vocês não é só notícia de jornal. É apresentar para vocês o que aconteceu e formar uma base, um arcabouço histórico e geográfico, principalmente, para que você consiga entender os fenômenos contemporâneos, tá bom? Ah, entendi. O Ricardo falou que ele vai me formar aqui um cara do Itamaraty. Você já relações exteriores. Não é isso, obviamente também, né? Aqui é um curso básico para que você consiga, de maneira bem objetiva, cumprir todas as necessidades para o Enem. E lembrando que essa matéria Geopolítica e Atualidades, ela não serve só para a prova objetiva mesmo. Ela serve inclusive para a redação. A gente sabe que a redação tem todas as técnicas direitinho que vocês vão aprender aqui no curso, né? Aqui no curso para o Enem. Porém, você precisa também ter um argumento. Independente se a aula é aliás, se o tema da redação é um tema da redação mais sociológico, mais social, ou se é mais filosófico, ou até mesmo mais concreto, mais geopolítico, relações internacionais. Isso existe, tá? Isso pode ser feito na sua prova do Enem. Então, aqui no nosso curso, eu vou mesclar com vocês os principais acontecimentos geopolíticos, formar para vocês uma base política, quem são os agentes políticos do Brasil, quais são os gargalos econômicos, por que o Brasil tem tanta dificuldade de crescimento, questão da educação, transporte, moradia, etc. Tudo isso vai ter abrangido aqui no curso para que vocês consigam aplicar no conhecimento tanto na prova objetiva quanto na sua redação. Só que, claro, eu estou fazendo aqui a minha parte, né? Eu espero que vocês façam de vocês também. A gente não pode parar por aqui. Eu vou formar para vocês uma base, a noção de vocês é ir atrás, ler notícias, e aí ir formando a sua opinião e formando todo o seu arcabouço de conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tiver, tanto do mundo, né, enfim, dos fenômenos sociais, políticos, mais fácil você conseguir aplicar isso numa prova. A gente pensa que não, né? Ah, professor, bobeira isso, vou estudar ali matemática e tal. Cara, não adianta se você saber matemática se você não sabe, por exemplo, interpretar um texto. Se você não sabe quais são as noções por trás daquela pergunta. Então presta bastante atenção, puxando a sardinha para o meu lado, claro. Esse é um dos cursos mais importantes aqui desse curso do Enem, tá? Uma das matérias mais importantes do curso do Enem. Beleza? Então, fechou comigo? Vamos lá, hein? Nossa primeira aula, galera, a gente vai discutir sobre a quase terceira guerra mundial que aconteceu. Pouca gente se lembra, né? Fala assim, nossa, professor, mas aconteceu uma terceira. A gente estava preocupado no começo do ano, começo de 2020, porque a gente achou, de verdade, que os Estados Unidos ia atacar o Irã. Os Estados Unidos, galera, teve a coragem de atacar o general Soleimani, que é a principal liderança militar em território iraquiano, sem autorização do Iraque. Por que será que ele fez isso, né? Da onde que vem isso? Aqui eu estou apresentando para vocês a bandeira de dois países importantes no conflito. Do lado esquerdo de vocês, o Irã, a bandeira do Irã, e do lado direito, a bandeira dele, Estados Unidos. A gente vai ter uma aula no curso só para falar sobre Estados Unidos. Então, nessa aula, para falar sobre a era Trump, principalmente, nessa aula eu vou mostrar para vocês, principalmente, quem é o Irã, tá? Para a gente entender esse conflito, então, vamos às características do Irã. O Irã não é um país qualquer, tá? O Irã é um país de grande área territorial, de grande população
e é uma liderança dos chamados xiitas do Oriente Médio. Como assim, professor? O Irã é um país muçulmano, a gente sabe disso. E o islamismo, a religião muçulmana, é a religião hoje que mais cresce no mundo. Mais cresce no mundo, presta bastante atenção nisso. Professor, por quê? Porque alguns fatores. Primeiro, para você se converter ao islamismo, é uma religião que, aliás, tende à conversão. Ela quer que as pessoas se convertam ao islamismo, diferente, por exemplo, do judaísmo e de algumas outras religiões. Para você se converter é relativamente simples. Basta você falar, galera, com muita fé do que você está falando, né, que você acredita mesmo, Allah é meu Deus e Maomé é seu profeta, que você se converte ao islamismo. O islamismo é uma religião que prega a salvação pela fé. Então você pode se redimir dos seus atos, se arrependendo, fazendo bons costumes aí no final da sua vida para que você consiga atingir o paraíso. Dentre outras características também, a gente não pode esquecer que o islamismo ele está concentrado principalmente em países pobres. E geralmente países pobres são países mais rurais, onde a taxa de natalidade é maior, fazendo com que o crescimento vegetativo também seja maior. Aonde que a gente tem maior parte da população muçulmana? Norte da África, em geral países pobres, Líbia, Marrocos, Argélia. Oriente Médio, em geral países pobres, exceção Israel, né? Mas a gente tem Irã, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, etc., que são países que ainda estão passando por uma grande explosão demográfica, um grande crescimento vegetativo. O Sudeste Asiático, Bangladesh, Paquistão, Indonésia. Aliás, curiosidade, né? A gente acha que só tem muçulmano no Oriente Médio. Mentira. A Indonésia, por exemplo, é o país do Sudeste Asiático que tem o maior número de muçulmanos do mundo. Do mundo. O maior número de muçulmanos do mundo está na Indonésia, tá? Que não é um país árabe, beleza? Isso é uma coisa importante também, né? Árabe é etnia, islamismo é a religião. Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. São coisas completamente diferentes. Eu, por exemplo, não sou árabe, mas se eu quiser eu posso me converter ao islamismo. Eu vou virar árabe automaticamente? Claro que não, né? Não tem o mínimo sentido isso que eu tô falando pra vocês. Beleza? E dentre esses muçulmanos, existem duas vertentes principais. Assim como o cristianismo, né? Quem é cristão também pode ser católico, os vários tipos de protestantes. No islamismo também. Tem duas vertentes que são as maiores: os sunitas e os xiitas. Professor, essa é bem fácil. O xiita é aquele que é mais radical e o sunita é aquele que é mais moderado. Nada a ver, tá? Tira isso da cabeça de vocês. Sunita e xiita tem a ver com a descendência de Maomé. Ou seja, Maomé, quando morreu, não deixou descendentes homens, teve só uma filha. Alguns acreditaram que o genro do Maomé, chamado de Ali, poderia seguir com a religião, que foram os xiitas, e outros acreditaram que não, deveriam ser os seus seguidores mais próximos que levariam a religião adiante, que são os sunitas. A maior parte do mundo é sunita, e a minoria, cerca de 18, 17%, são xiitas. O Irã é um dos poucos países xiitas que existem no mundo. Irã, Bahrein, Iraque, né, são as grandes referências de países de maioria xiita. Mas eles não são mais radicais, tá? Aliás, me dá até uma coceirinha quando eu vejo na mídia assim, olha, o cara, tipo, meu Deus, ele é um xiita ambiental, como se o cara fosse um radical ambiental. Nada a ver, galera, existem radicais e moderados em todas as religiões. Em todas as vertentes também. Por exemplo, o Estado Islâmico que a gente conhece é sunita. A Al-Qaeda é sunita. O Hamas é sunita. Todos os grupos considerados terroristas. Em compensação, o Hezbollah é xiita. O Irã, que é um país mais fundamentalista, vamos entender o que é isso, também é xiita. Então não dá para você criar um estigma que determinada vertente ou determinada religião é radical. Existem radicais e moderados em todas as religiões. É porque, da onde que a gente tira que xiita é radical? Como a gente sabe que o Irã hoje é contra o mundo ocidental, e o Irã é um país de maioria xiita, e o Irã é fundamentalista, na nossa lógica meio distorcida, bom, se o Irã é um dos poucos países xiitas e o Irã é fundamentalista, quer dizer que todo xiita é fundamentalista, ou seja, mistura política com religião. Nada a ver, tá? Não tire conclusões precipitadas, pelo amor de Deus, beleza? O Irã também é um país um pouco diferente do ponto de vista étnico. Perceba ali, né? Etnia. Eles são persas. Se você colocar um iraniano para conversar com um iraquiano, por exemplo, eles não vão conseguir se entender, porque o cara do Iraque, em sua grande maioria, são árabes, enquanto os iranianos são persas. A própria língua é diferente. A galera do Irã não fala árabe, eles falam farsi, que é a língua oficial do Irã. Então eles têm uma identidade cultural única, que é a questão do islamismo, são todos muçulmanos,
mas nem todo muçulmano é árabe. O Irã mesmo é persa. Que nem falar, poxa, então, por exemplo, Brasil é cristão, a grande maioria são cristãos. Na Armênia, também, a grande maioria é cristão. Então é a mesma etnia, só porque tem a mesma religião? Óbvio que não, tá bom? O Irã é o segundo maior país do Oriente Médio, só é menor que a Arábia Saudita, e aliás, guardem essa informação, porque hoje nós temos uma rivalidade muito causada pelo próprio colonialismo, pelo próprio imperialismo europeu, que opõe os sunitas e os xiitas no Oriente Médio. Se eu tivesse que falar para vocês, quem é a grande liderança xiita do Oriente Médio? Irã. Quem é a grande liderança sunita do Oriente Médio? Arábia Saudita. E isso faz com que os dois países tenham conflitos até que relativamente grandes, tá? Lembrando que a Arábia Saudita tem um apoio de Israel, mais ou menos, mas muito forte dos Estados Unidos, enquanto o Irã tem apoio da Síria, China e Rússia, num segundo escalão, principalmente da Rússia, tá? Então, ó, crescentes relações geopolíticas com a Rússia e com a China. O Irã, ele possui enormes reservas de petróleo, tanto que o Irã, ele é um membro da OPEP, absurdo, legal, membro da OPEP. O que é a OPEP, né? OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa organização, ela funciona como se fosse uma espécie de cartel. Como assim um cartel, professor? Eles ficam combinando a produção de petróleo para fazer o petróleo subir de preço ou baixar de preço. Deixa eu me explicar melhor. Por exemplo, ó, vou imaginar, por exemplo, que os países da OPEP, 16 membros, eles acham que o petróleo está sendo comercializado muito barato. Eles estão ganhando pouco dinheiro com o petróleo. Lembrando que o petróleo ele é comercializado na Bolsa de Valores, no mercado futuro. E aí, o que eles fazem? Bom, a gente tem que ganhar mais dinheiro com o petróleo. Então, nós aqui, ó, a gente vai combinar. Todos os países vão reduzir a sua produção, porque a gente oferta menos petróleo no mercado e, consequentemente, o petróleo fica mais caro pela lei da oferta e da procura. O Irã é um dos países que é membro da OPEP, tá? É um dos países que fazem parte dessa organização que tenta regular o preço do petróleo no mercado internacional a partir da oferta e da demanda. A grande liderança da OPEP hoje é a Arábia Saudita, tenho certeza disso, até porque dentre os países ali do Oriente Médio é o que tem a maior produção, tá? E a maior reserva também do Oriente Médio. Mas o Irã também é um membro importante. E aqui, além dessas reservas de petróleo, dessa posição de destaque, o Irã está meio no centro do Oriente Médio também, né? Então é futura região de rota de passagem de gasodutos, oleodutos. O Oriente Médio a gente não pode esquecer que é um nó geográfico, é uma região que conecta África, Europa e o restante da Ásia. Lembrando que o Oriente Médio está na Ásia, a gente esquece disso, né? Mas é também uma região da Ásia. Mas, além de ser esse berço das três principais, mais tradicionais religiões monoteístas, é o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, além de ser essa região de passagem, gasodutos, oleodutos, diversidade étnica, o Oriente Médio também concentra mais ou menos 60% das reservas de petróleo do mundo. Do mundo. E, geralmente, todo esse petróleo vai ser escoado pelo famosíssimo, for famoso para você, né? Estreito de Hormuz. Que é isso aqui, ó. Se vocês observarem, eu destaquei para vocês, né, a área em detalhe. O Oriente Médio, galera, ele se estende da Turquia até o Irã, tá? Então é uma região maior do que eu estou destacando aí para vocês, mas não é o Oriente Médio inteiro que tem petróleo, ao contrário do que a gente pensa. Pega países, por exemplo, como Líbano, Israel, Síria, são países que não dispõem de grandes reservas de petróleo. Se eu tivesse que destacar com vocês aonde tem petróleo mesmo no Oriente Médio, é essa regiãozinha ali, ó, o chamado Golfo Pérsico. Golfo Pérsico, que pega países, como vocês estão percebendo, Irã, Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes. Esses sim, tá? São grandes produtores, grandes reservas de petróleo. Lembrando que o petróleo ele sempre é formado pelo soterramento de matéria orgânica marinha. E aí teve condições muito específicas para a formação desse combustível fóssil. Só que para escoar esse petróleo, para tirar esse petróleo daí, geralmente isso é feito pelo oceano, geralmente isso é feito pelo mar. Olha aquela pontinha vermelha. Aquela pontinha vermelha é chamada de Estreito de Hormuz. Guarda isso, tá? Guarda isso. Ponto alto aqui da aula. Estreito de Hormuz tem grandes chances de aparecer no seu Enem. Por quê? Porque é uma região muito estratégica. Por aí passa mais ou menos de 1/5 a 1/4 do petróleo que é comercializado no mundo. E olha quem controla o Estreito de Hormuz. Ele mesmo, galera. O Irã. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que os Estados Unidos têm tanto interesse assim em controlar essas regiões, em conseguir estabelecer governos aliados?
Se o Irã decidir, de uma hora para outra, vou fechar o Estreito de Hormuz e dane-se vocês, países ocidentais, dane-se vocês, países do mundo, claro que alguma guerra vai acontecer, algo vai acontecer, etc. Mas no primeiro momento, isso traria gravíssimas consequências econômicas para o mundo. A gente sabe que o petróleo é um dos grandes facilitadores ou dificultadores das relações econômicas mundiais. Vide a primeira crise do petróleo em 73, a segunda crise do petróleo em 79. O petróleo ele ainda é a principal matriz energética. Plástico, borracha, transporte, tudo depende de petróleo. Se o Irã decidir fechar o Estreito de Hormuz, isso pode trazer gravíssimas complicações geopolíticas. Por isso desagrada tanto que a gente tem um governo não aliado do mundo ocidental. Beleza? Vamos tentar entender o Irã então, nas questões políticas. Né? A gente viu um pouco as questões físicas, por que o Irã é um grande destaque. Nas questões geopolíticas. O Irã, ele era um antes de 1979 e ele passa a ser outro completamente diferente depois de 1979. Antes de 1979, quem era o Irã? O Irã, ele tinha um regime político que era um regime monárquico. O Irã, ele era controlado pelos Shahs. Nossa, pelo Shah, sem piadinhas, pelo amor de Deus, tá? Não façam piadinhas, por favor. Mas os Shahs, eles eram espécies de... Senhor, você que tá fazendo... Eu sei, parei. Os Shahs, eles eram espécies de monarcas, reis. Reis que comandavam o Irã. Mas por que não chama de rei? Porque na Rússia, a gente chamava os reis de czares. O poder absolutista ali de czar. No Irã, chama de Shah, tá? Um regime monárquico. Dentro desse contexto, o Shah que estava na época... Tem que ficar até engraçado, né? Quem não ouviu falar, fala assim, nossa, o Shah, vou falar Shah. Calma, vou parar, tá? Mas o Shah que estava na época comandando era um carinha super importante chamado de Shah Reza Pahlavi, tá? Esse Shah Reza Pahlavi, ele tinha uma adoração, uma proximidade muito grande com o mundo ocidental. Uma proximidade muito grande com os Estados Unidos, com a União Europeia, que não estava formada ainda, mas com aquele bloco que estava tentando se formar uma União Europeia, tá? Então era um regime que estava se ocidentalizando demais. Inclusive, galera, com a Revolução Branca acontecendo. Se hoje a gente imagina o Irã como um país onde as leis islâmicas são muito rígidas, é um país muito fechado no mundo ocidental, antes de 1979, o Irã era completamente oposto. O Irã era um dos países que tinha maior proximidade com o mundo ocidental. Era um dos países que tinha maior liberdade religiosa a ser praticada dentro do Oriente Médio. Tá? Essa Revolução Branca, inclusive, levou a isso. Essa Revolução Branca, praticada pelo Shah Reza Pahlavi, tentou afastar a influência política religiosa que existia no Irã. E, aliás, ponto positivo, tá? Aqui até tergiversando um pouquinho, mas também está dentro desse contexto, a gente percebe ao longo da história que sempre que a gente tenta misturar religião com política, a coisa não dá boa, tá? Não dá certo. Por quê, galera? Porque o mínimo que você tem que ter... Eu não tô aqui falando mal de religião, tá? Por favor. Acho que religião é importante para quem tem fé, para quem não tem também, galera. Percebe? Não tem grande relevância. As religiões em geral, elas pregam coisas boas. Se as pessoas, elas seguem ali bons preceitos, bons mandamentos pela religião, pô, ótimo que tem a religião. Agora, obrigar que preceitos religiosos determinem o comportamento da vida política de um país, poxa, e quem não seguir aquela religião? E quem não acreditar, sei lá, em Alá, ou então em outra religião, depende, né, qual país aí for misturar, percebe? Então é super importante respeitar a religiosidade, todas as religiões, mas também conseguir separar. E foi isso que o Shah Reza Pahlavi tentou fazer, só que se ocidentalizando demais. A gente não pode esquecer que o Irã é um país que tem muito petróleo. E aí a população começou a se dar conta. Pô, mas calma aí. O Irã é uma baita reserva de petróleo. Baita reserva de petróleo. O Irã, ele já tinha nacionalizado algumas reservas de petróleo. Ou seja, tinha o controle ali de um combustível fóssil que é muito utilizado pelo mundo. Porque eu, população, não tenho acesso a esses benefícios do petróleo. Porque o que a gente tinha era o Shahs, né, a monarquia ali, se dando bem com aquela exploração, e os Estados Unidos, os países ocidentais, que auxiliavam naquela exploração, ficando com a maior parte do lucro. E a população, galera, ficava chupando o dedo, uma maneira mais coloquial aqui, mas ficava sem acesso a esses benefícios. Então a população começou a se mobilizar e começou a perceber, por que eu estou sem acesso a esses benefícios do petróleo? Já sei, culpa do mundo ocidental. Então a população, que eu falei, né, um distanciamento desses preceitos do islamismo. Então o Irã estava perdendo, segundo os setores mais conservadores, setores mais religiosos, essa proximidade que tinha com a religião muçulmana, principalmente com a religião muçulmana
xiita, que é a vertente deles, né? Então a população começou, esses setores mais conservadores religiosos, a protestar, a se manifestar contra o Shah Reza Pahlavi, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma fotinho dele, cara garboso, cara charmoso, né? O Shah Reza Pahlavi foi o último e mais importante Shah da história iraniana. Chega 1979 e aí a gente vai ter a famosíssima, a grande Revolução Iraniana. Insatisfação impopular e dos setores mais conservadores, com essa aproximação muito grande que o Irã tinha com o mundo ocidental, a gente vai ter a chamada Revolução Fundamentalista Islâmica Xiita. Revolução é uma palavra que a gente tem que entender, né? Vamos dar uma análise um pouco maior nessa revolução. O que é uma revolução? A gente pode ir transformando a sociedade de várias maneiras. A gente pode transformar a sociedade de uma maneira um pouco mais pragmática, uma maneira um pouco mais conservadora, a partir do voto, a partir de, sei lá, aceitação, conscientização, tá? Ou a gente pode mudar a sociedade a partir de uma revolução. Uma revolução é uma quebra, é um paradigma que é quebrado de uma maneira para outra. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente pega, por exemplo, a Revolução Francesa, 1789, a gente tinha a sociedade se comportando de uma maneira, nobreza, reis, tal, etc., uma grande desigualdade social. Nós tivemos os burgueses na França conseguindo convencer os camponeses e os chamados sans-culottes a lutar para mudar muito radicalmente o regime político. Então não foi uma mudança calma, uma mudança conservadora, foi uma mudança revolucionária. Uma quebra de uma hora para outra aconteceu de outra maneira. A revolução, a Primavera Árabe, que também foi uma revolução. Tínhamos ali governos ditatoriais no Oriente Médio e no Norte da África, e aí, por conta de uma manifestação no Líbano, onde o cara atirou fogo no seu próprio corpo, outros países, como Egito, Líbia, Iêmen, Síria, começaram a lutar contra essas ditaduras que estavam muito tempo no poder. Só que foi uma coisa muito revolucionária, de uma hora para outra. E qual que é o grande risco de uma revolução? Quando você muda de uma hora para outra de maneira muito radical, tem que tomar muito cuidado para ter uma ideologia muito forte por trás, para ter convicções fortes por trás. Porque se você muda e causa um vácuo do poder de uma hora para outra, é até perigoso saber quais vão ser as consequências dessa troca de poder. Por exemplo, vou dar o exemplo da a Revolução Francesa. A gente não teve o período do terror, Jacobino, Robespierre, corta a garganta, todo aquele papo? E aí, galera, será que os revolucionários queriam isso mesmo? Da própria Revolução da Primavera Árabe, a gente tirou o Hosni Mubarak do poder no Egito. Entrou o Al-Sisi hoje, que também é um cara ligado ao conjunto militar e que tem traços tão ou mais autoritários como o Mubarak. Na Líbia, a gente tem hoje, depois do Muammar Gaddafi saindo do poder, uma ditadura governando o país, uma ditadura militar, e outra parte do país com milícias muçulmanas, também bastante autoritárias. O Iêmen, depois da Revolução da Primavera Árabe, passa por uma guerra civil entre sunitas e xiitas do país. Percebe como é complicado revolução? Tem que ter uma base ideológica muito forte por trás para não acabar debandando para autoritarismos. Beleza? No caso, então, foi uma revolução, mudança muito forte de maneira de pensamento, de maneira de organização política, fundamentalista. E essa palavra fundamentalista, guardem bem isso. O fundamentalismo é quando você segue muito à risca determinado preceito, determinado pensamento. Por exemplo, eu como geógrafo sou obrigado a ter uma adoração gigantesca pelo Milton Santos, né? Não sou obrigado, mas eu tenho mesmo. O Milton Santos, ele tem uma frase clássica. Ele fala que hoje o consumismo é o novo fundamentalismo. Na verdade, falava nos anos 2000, né? Que ele faleceu já, tá? Na década de 90. O consumismo é o novo fundamentalismo. Ou seja, hoje o que leva as pessoas a saírem da cama, a trabalharem, etc., é o consumismo, é a necessidade de consumo, de crescimento econômico. Quando a gente fala de uma revolução fundamentalista islâmica, eu estou falando para vocês que a base da sociedade vai deixar de ser uma base política, democrática, etc., para ser uma base fundamentalista islâmica, de vertente xiita. Ou seja, misturando religião com política. Shah Reza Pahlavi é destituído do poder e entra no lugar dele o Ayatollah Khomeini, líder político e religioso do Irã. Tá? Ayatollah não é o nome dele, Ayatollah é o título que você tem. Por exemplo, hoje o Ayatollah iraniano chama Ayatollah Khamenei, parecido com Khomeini, né? Khamenei, tá? Então o título Ayatollah, que é uma liderança política dos xiitas,
passa a ser não só chefe de governo, aliás, não só líder político, mas também chefe de Estado. É o representante da nação. Percebe o perigo disso? Começou a misturar política com religião. A primeira coisa que o Ayatollah Khomeini vai tentar fazer é esse distanciamento do mundo ocidental, uma valorização da cultura iraniana. E entenda-se dentro dessa cultura iraniana uma busca por um segmento mais rígido da religião muçulmana de vertente xiita, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma fotinho dele, o Ayatollah Khomeini, que foi o grande líder da revolução iraniana. Percebam, né, galera, o quanto ele é muito mais religioso aí. Aqui eu coloquei para vocês uma foto interessante para vocês perceberem quem era o Irã até 1979. Perceba ali, galera, mulheres usando roupas mais confortáveis, até com perna à mostra, tudo tal, né? E depois da Revolução Iraniana, 1979, com as mulheres com vestimenta muito mais conservadoras, ligadas, né, burcas tal, ligadas à religião muçulmana em geral. Aqui vai um ponto importante. Nossa, professor, mulheres que usam burcas, mulheres que usam véus, elas são muito oprimidas pelo Estado. Nem sempre, nem sempre. A gente tem que saber respeitar também a cultura de cada um, né? Nem sempre a mulher, eu, por exemplo, já dei aula em colégios islâmicos, e as meninas que ali tinham várias que gostavam de usar o véu, gostavam de mostrar que eram muçulmanas. Então elas têm respeito pela religião, pela cultura, e não tem nenhum problema. O problema é você obrigar as pessoas que não gostam desse traço a utilizarem burcas, a utilizarem véus, né, a não poderem mostrar parte do seu próprio corpo, e foi o que começou a acontecer no regime iraniano, tá? Aliás, tem até uma recomendação para vocês. Assim que vocês tiverem tempo, recomendo muito. Inclusive, já até caiu já uma figurinha no Enem, tá? Desse. Começou como uma espécie de. Não é gibi, né? Eu vou falar gibi, vocês vão me matar pra quem conhecer, tá? Não é gibi. Mas é uma espécie de história em quadrinhos, tá? Persepolis. Tem também um vídeo no YouTube, que é a animação, né, do Persepolis, que ele mostra mais ou menos isso. Ele mostra uma garota que tinha umas vontades assim mais relacionadas ao feminismo, à expansão, né, à autonomia da mulher. E até 1979 ela era aceita no Irã. Quando acontece a Revolução Fundamentalista Iraniana, essa mulher, essa menina, né, ela acaba sofrendo pressões políticas, não pode mais estudar, tem que ficar sob o julgamento do seu marido, sobre os homens, etc. E mostra essa luta de uma mulher revolucionária, de uma mulher que prega autonomia, passando pela Revolução Iraniana. Assistam, principalmente para quem gosta dessa temática, tá? Quem não gosta, assista também, porque é muito bom. Beleza? Os Estados Unidos ficou desesperado com isso. Meu, como assim? Um dos principais parceiros que eu tô no Oriente Médio, o cara tá com graça agora, vai querer fazer um país fundamentalista, distanciamento do mundo ocidental. E o petróleo desses caras? E o controle do Estreito de Hormuz? Será que esses caras vão fechar para o mundo ocidental? Os Estados Unidos, então, principalmente, né, mas o mundo ocidental como um todo, resolve apelar. Só que o que é esse apelar? Ele vai lá num país que é vizinho do Irã. Assim, o Iraque. Sabe que você é meu parceiro também, né? O Irã é também. Mas você, Iraque, também é meu parceiro. O Iraque é parceiro? O Iraque não é aquele do Saddam Hussein, igual tem na fotinho aí? Esse mesmo. Tá falando então que o Saddam Hussein já foi parceiro dos Estados Unidos? Dica: geopolítica é a arte da hipocrisia, tá? É a arte da hipocrisia. O Saddam Hussein já foi um grande aliado dos Estados Unidos, tá? Bem como o Iraque, tá? Os Estados Unidos fornece armas e dinheiro e fala assim: Saddam Hussein, é perigoso isso se espalhar para o Iraque. Você quer mesmo perder o seu poder? Então vamos aqui, ó, parceria nossa, Estados Unidos e Iraque, vamos combater essa revolução fundamentalista iraniana. O Saddam Hussein topa. Inicialmente, galera, parte para cima do Iraque, tá? Só que não, na parte para cima do Irã, perdão, só que não consegue acabar com a revolução. A guerra dura de 1980 até 1988, ou seja, 8 anos de guerra, que vai causar uma destruição econômica e social, política, militar, tanto no Iraque como no Irã, tá? E isso vai acirrar ainda mais os radicalismos. E para vocês terem uma noção, o Iraque ficou um pouco insatisfeito, porque principalmente no final da guerra, os Estados Unidos meio que desistiu, falou: meu, acho que esse Iraque não vai conseguir dar conta de acabar com a revolução. E parou de financiar a guerra. Parou de dar armas, parou de dar dinheiro, e isso fez com que o Iraque efetivamente acabasse desistindo. Isso já vai causar um trauma nas relações Iraque e Estados Unidos, até que em 1991, quando os Estados Unidos interferem num conflito local entre Iraque e Kuwait, aí sim que o Iraque se torna um grande inimigo geopolítico dos norte-americanos, tá? Mas o início da ruptura
foi justamente aí, quando os Estados Unidos, segundo Saddam Hussein, não deu todo o apoio prometido para acabar com a Revolução Iraniana. Beleza? Nos anos 2000, a gente vai começar a perceber que o Irã vai começar a ter algumas características importantes. Por exemplo, começa a apresentar dificuldades econômicas, principalmente pelo isolamento geopolítico e pelas sanções comerciais. Como assim, professor? Assim como eu falei para vocês, o Irã ele é uma grande liderança xiita no Oriente Médio. Países que apoiam o Irã regionalmente. Síria. A Síria é um grande aliado ali do Irã. Mas, exceto a Síria, existem poucos países que apoiam o regime iraniano. Sanções comerciais. O que é essa palavra sanção? Sanção significa punição. Então, os países ocidentais, considerando que o Irã era extremamente opressor, etc., começam a aplicar punições. Como que mais ou menos funcionam essas punições? Olha, Irã, enquanto você não se tornar um regime democrático, pelo menos o que eu, mundo ocidental, considero um país democrático, a gente não vai comprar produto de vocês. Ou então, empresas do mundo, quem comercializar com o Irã não comercializa com os Estados Unidos. Tá? É mais ou menos o que os Estados Unidos fez em Cuba, por exemplo. Né? Os Estados Unidos não proibia ninguém de comercializar com Cuba. Só que se comercializou com Cuba, não comercializa comigo Estados Unidos. Comercializou com o Irã? Beleza, sem problemas. Mas não comercializa comigo Estados Unidos. E não, de verdade, empresas, países, geralmente eles vão através de interesses. Por que eles preferem comercializar com os Estados Unidos do que com o Irã? Não é muito por questões de convicções geopolíticas, não, tá? Mas muito mais porque os Estados Unidos têm ali seus 350 milhões de habitantes, enquanto o Irã, por mais que tenha uma importância regional, cara, convenhamos que os Estados Unidos é muito mais relevante. Você prefere investir hoje no mercado americano, enorme poder consumidor, facilidade de crédito, ou no Irã, que é um país pobre? Então ele acaba se isolando. E a gente sabe, toda vez a economia é o motor da sociedade. Toda vez que economicamente as coisas começam a se complicar, os acirramentos políticos começam, os radicalismos políticos aumentam, tá? O Irã, ele começa a ter uma alta dependência do petróleo. Claro, galera, é a única coisa que ele consegue exportar. É a única coisa, né? O Irã não tem uma indústria de bens de consumo duráveis, não duráveis, bem desenvolvida, e começa a depender quase que exclusivamente desse petróleo. O Irã, ele é signatário de um acordo chamado de TNP. O que é TNP, professor? Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Esse acordo ele aconteceu em meados da década de 60, década de 70, e os países do mundo, porque a ideia era o seguinte, o nível de armas nucleares estava crescendo muito no mundo. E aí, Estados Unidos, União Soviética, China, etc., países que já tinham essas armas nucleares, começaram a perceber a periculosidade de outros países também terem essas armas nucleares. Então eles vão firmar um acordo com o mundo, uma espécie de tratado. Países do mundo. Quem já tem armas nucleares se compromete a não aumentar muito o seu arsenal, e quem não tem armas nucleares não vai produzir mais armas. Pode ser? Fechou? Senhor, calma aí. Quem já tem arma continua com a arma, quem não tem, não produz mais. Qual é a vantagem que quem não tem arma vai ter? Quem assinar o tratado e não tiver armas nucleares vai receber tecnologia nuclear para fins pacíficos, para fins medicinais, para produção de energia. O exemplo é o Brasil. O Brasil, por exemplo, ele não assinou o tratado TNP durante a Guerra Fria, né, durante a década de 60 e 70, justamente porque o governo militar tinha medo do que isso poderia representar. Eles queriam ter uma carta na manga de uma possibilidade de desenvolvimento de uma arma nuclear. Quando acabou a ditadura militar, veio ali a nova ordem e tudo tal, o FHC resolveu assinar o tratado e a gente recebeu tecnologia nuclear, principalmente da Alemanha. Hoje o Brasil ele tem capacidade para produzir, para enriquecer urânio, tanto para fins pacíficos quanto para fins medicinais. O Irã ele é signatário do TNP e ele importava urânio. Importava urânio e enriquecia esse urânio. Segundo os Estados Unidos, o Irã estava enriquecendo urânio acima do permitido. Ou seja, estava enriquecendo urânio não para fins pacíficos, e sim para fins bélicos. O Irã falava assim, Estados Unidos, você é o único país que já teve coragem de atacar uma bomba atômica em alguém. Você vai querer me falar agora se eu tô ou não produzindo armas nucleares? Qual que é a moral que vocês têm para ser o vigilante do mundo? Tá bom? Mas as sanções continuam com o Irã, com a suspeita que eles estavam enriquecendo acima do permitido. E o Irã também começou a ter um aumento das tensões geopolíticas, tanto com Israel, país judeu, país hebreu,
e com a Arábia Saudita, que é essa liderança sunita regional, dois grandes parceiros americanos. Ou seja, o Irã ele passa a ser tudo que os Estados Unidos não gosta e que China, Rússia, Síria, o eixo oriental do mundo, passa a gostar. As animosidades aumentam. Até que em 2015 foi feito um acordo entre o presidente democrata à época, Obama, e o Irã. Uma revolução, tá? Realmente foi um acordo que ninguém esperava. Estados Unidos e Irã alcançam um acordo histórico nuclear. Acordo detém o acesso de iranianos à bomba atômica em troca das suspensões de sanções. Ou seja, galera, o Irã prometia abrir o seu país para que a vigilância internacional, a Agência Internacional de Energia Atômica, vistoriasse se eles estavam realmente produzindo armas nucleares ou não, e em troca, os Estados Unidos acabaria com as punições, acabaria com as sanções econômicas. Seria bom para o mundo, porque veria o que o Irã está realmente fazendo com esse enriquecimento de urânio, e seria bom também para o Irã, porque acabaria com as punições econômicas e poderia ser um novo momento para o crescimento econômico do país. Não foi só Estados Unidos e Irã que fizeram um acordo, tá? A União Europeia e a Rússia também serviu como mediador. Então o acordo foi firmado em 2015, Estados Unidos praticava o fim das sanções, a AEA, a Agência Nacional de Energia Atômica, fiscalizaria o Irã, e os motivos para isso, o Irã precisava saber para o mundo, a crise econômica estava muito grande no Irã, os radicalismos aumentando bastante também, e olha que interessante, né? Olha a geopolítica por trás. Tanto Obama, Estados Unidos, quanto o Irã, eles tinham um inimigo em comum, que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo terrorista que tem como preceito o sunismo, a vertente sunita, a interpretação muito radical. O Estado Islâmico, ele não é só contra o mundo ocidental, só contra quem não é muçulmano. Ele é contra quem não é muçulmano, sunita. E quem não é muçulmano sunita, radical ainda, tá? Porque sunitas que não são favoráveis à formação de um califado, à formação de um governo totalitário islâmico sunita, também devem ser combatidos. O Irã é um país xiita. O Estado Islâmico odeia xiitas. Os Estados Unidos é um país ocidental que talvez represente a maior ingerência internacional no Oriente Médio. Tem que ser combatido também. Percebe, galera? Então, o inimigo comum que existia entre Irã e Estados Unidos acaba aproximando esses dois países. Porém, em 2017, o nosso queridíssimo alaranjado, né, o Trump, ele acaba sendo eleito com o discurso Let's make America great again. Olha o meu sotaque britânico aqui, né? Let's make America great again. Ou seja, vamos fazer os Estados Unidos grande de novo. A gente vai falar mais, vai ter uma aula só sobre o governo Trump, né? Então não vou me aprofundar muito nisso. Mas a ideia era que o Obama ele ficou caracterizado como um presidente que deixou a Rússia crescer muito no cenário geopolítico e que fazia acordos contra países, segundo a concepção republicana, a concepção do Trump, terroristas. Então esse discurso, vamos fazer a América grande de novo, é os Estados Unidos retomar o seu papel como o poder moderador do mundo, que é a concepção que os Estados Unidos têm. Quando a gente vê debates, por exemplo, entre republicanos e democratas, os caras muitas vezes eles conversam, né, sobre políticas internas, mas eles debatem também, o que você vai fazer na questão palestina, o que você vai fazer na Primavera Árabe, o que você vai fazer na questão das Coreias. Os caras eles se acham o poder moderador do mundo, percebe? Eles têm que levar a democracia para o mundo. E segundo o Trump, segundo os republicanos, e a população norte-americana comprou essa ideia mesmo, o Obama foi parafraseando o Caio Ribeiro, bananão nas relações geopolíticas internacionais. O Obama deixou o Trump, a Rússia e os países do Oriente Médio crescerem muito, fazerem muita frente ao poder geopolítico norte-americano, tá? Então o Trump decide acabar com isso. E aí ele começa a fazer uma série de políticas, né? O Obama tinha se aproximado com Cuba, rompe relações, Cuba ainda é socialista, para com isso. Coreia do Norte, o Trump manda ali tropas para a área de fronteira para ameaçar a soberania da Coreia do Norte, quase entrando num conflito entre os dois também, né? Entre o Kim Jong-un e o Trump. E aqui, que é o tema da aula, com o Irã. O Trump ele decide acabar com o acordo nuclear que ele tinha feito com o Irã. E os dois motivos que o Trump dá, segundo aqui, né, eu vou ler para vocês, o presidente americano diz que o Irã é o principal estado patrocinador do terrorismo e que busca por armas nucleares é o seu ato mais perigoso. Sanções do mais alto nível também serão restauradas, segundo ele. Da onde que vem essa ideia, né? Por que ele retirou os Estados Unidos desse acordo com o Irã? Tá? Aqui só algumas notícias para vocês verem. As sanções dos Estados Unidos impedem Nike de fornecer chuteiras ao Irã. Olha isso, né, galera? Tava as vésperas da Copa do Mundo, que o Irã participou. E o Irã utilizava a Nike.
E a Nike tem relações, obviamente, com os Estados Unidos. Então, pelas sanções, a Nike deixou os jogadores do Irã sem chuteira, galera. Olha que tenso, hein? E ali, ó, proibidos de abastecer, navios do Irã estão parados perto do Paranaguá após sanções dos Estados Unidos. Galera, o Paranaguá, o porto aqui do Brasil, né? Os navios iranianos não podiam abastecer, porque pelas sanções impostas pelos Estados Unidos, se tivesse relações geopolíticas com o Irã, não poderia ter relações geopolíticas com os Estados Unidos. E a Petrobras, as empresas de combustível, obviamente preferem os americanos, tá? Só tentando entender, né? Por que então que o Trump saiu desse acordo? Os dois motivos principais. Primeiro, segundo o Trump, o Irã não estava respeitando o limite de enriquecimento de urânio. Quando a gente enriquece urânio, se for até determinada porcentagem, só pode ser para fins pacíficos. Tá? Pode ser para fins medicinais, para fins de energia nuclear. Se eu não me engano, não sei exatamente, mas se eu não me engano, uns 30%, urânio enriquecido a 30%, é somente para fins pacíficos. Se você enriquecer em 90% urânio, aí pode ser para fins belicosos. A Agência Internacional de Energia Atômica garantiu. O Irã cumpriu o acordo nuclear com grandes potências. A ONU garantiu. A EA garantiu. E mesmo assim o Trump alegou que o Irã estava enriquecendo acima do permitido. Então dessa vez, aparentemente, o cara mandou mal, tá? A não ser que exista um grande conluio internacional das potências com a ONU, papapá. Mas vamos aqui parar com essas teorias da conspiração, tá? E quando o Trump falou que o Irã armava grupos terroristas, ele estava se referindo principalmente à questão do Iêmen. O Iêmen é um país que passa por uma guerra civil. E ali você tem o governo, que está no poder hoje, comandado pelo Hadi, que é um cara sunita, e os Houthis, que são os xiitas da região. O Irã apoiava os Houthis e a Arábia Saudita apoiava o Hadi, atual presidente. O Trump, que é parceiro da Arábia Saudita e contra o Irã, considerou que esse apoio que o Irã estava dando para os Houthis configurava apoio ao terrorismo, configurava apoio aos rebeldes que não deveriam lutar pelo fim da ditadura sunita no Iêmen. Senhor, é realmente grupo terrorista? É muito difícil, né, definir o que é terrorismo. É grupo que prega terror a um Estado. Poxa, será que são sunitas ou xiitas que estão pregando terror? Ou será que são os dois? Os dois são terroristas. Fato é, galera, essa interpretação foi muito mais uma interpretação pró-Estados Unidos, uma interpretação pró-Trump. Beleza? O Irã então decide que não vai mais cumprir limite de enriquecimento de urânio de acordo de 2015, porque os outros países continuaram no acordo, mas o Irã falou, pô, Estados Unidos é a principal potência, se os caras não querem permanecer no acordo, beleza, eu também não vou mais respeitar esse limite de enriquecimento de urânio. E parece que fez de birra mesmo, tá? Porque ficou comprovado que até então o Irã, mesmo antes de abrir o seu país para intervenções estrangeiras, não enriquecia urânio acima do permitido. Depois que acabou com o acordo, que os Estados Unidos saiu do acordo, que o Trump saiu, o Irã passou a enriquecer acima do permitido. A União Europeia, que é o outro país, né, outra organização que também faz parte desse acordo, tentou salvar a todo momento. Pelo amor de Deus, Irã, não faz isso, tá? Eu prometo que eu não vou retaliar vocês. Por favor, não sai desse acordo nuclear, porque é perigoso vocês desenvolverem armas nucleares. A União Europeia, a gente não tá para ser hipócrita, também tem interesses geopolíticos na região, também quer fazer uma parceria com o Irã, até porque eles querem parar de depender tanto do gás natural, do petróleo da Rússia, e depender mais do Oriente Médio, então é importante ter parceiros importantes, como o Irã, tá? E tentou acalmar as tensões. Não adianta muito. Na verdade, o Irã continua produzindo acima do permitido. Até que nós tivemos, então, em 2020, o ataque ao general Soleimani. Esse ataque que os Estados Unidos fez, ele aconteceu no Iraque. O general Soleimani é como se fosse a liderança militar iraniana, o número 1 da cadeia militar iraniana. Ele estava numa visita para o Iraque. E os Estados Unidos, desde que invadiu o Iraque, depois do atentado do 11 de setembro, para tirar o Saddam Hussein do poder, instalou bases militares ali. E estava acontecendo no Iraque alguns atentados às bases militares americanas no território, tá? Esses ataques, eles estavam sendo feitos por milícias xiitas iraquianas. A grande questão é, essas milícias que estavam atacando as bases americanas, elas estavam agindo sozinhas ou elas estavam agindo com apoio com o Irã? De verdade, galera, isso vai ficar para os anais da história. A gente nunca vai saber a verdade. O Irã jura que não tinha nada a ver com aqueles atentados. Em compensação, os Estados Unidos jura que quem orquestrava aqueles atentados às bases militares, né,
as bases americanas, era o Irã. Nunca saberemos a verdade. Mas fato é, galera, que o Trump invade o Iraque, tem autorização do Iraque e mata o general Soleimani, alegando que o cara era uma liderança terrorista no mundo. De verdade, cara, é preocupante isso, hein? Por quê? Porque esse ataque não contou com a autorização da ONU, os Estados Unidos nem pediu autorização para o Iraque, que era o dono do território, para fazer esse acordo. É mais ou menos, cara, como se, por exemplo, vamos chutar dois países aqui. Argentina e México têm problemas. Aí vem o embaixador argentino aqui no Brasil, e o México, sem pedir autorização do Brasil, mata o embaixador argentino, sendo que nós brasileiros não temos nada contra, teoricamente, os argentinos. Percebe a complicação de subordinação que existe aí? Então os iranianos ficaram pé da vida com esse ataque que os americanos fizeram. E por isso começaram as retaliações. Então ali, Qassem Soleimani eram os homens mais poderosos do Irã. Ataque em Bagdá, no Iraque, lembrando que não foi no Irã, foi no Iraque. Matou também Abu Mahmoudis, chefe da milícia iraquiana, apoiada pelos iranianos. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês uma fotinho dele, do general Soleimani, que estava no Iraque e era o principal líder militar do Irã. O Irã começa com as políticas de provocação. E a gente sabe que hoje a gente vive no mundo da Twittercracia, né? O Trump é o presidente da história que mais usou o Twitter do mundo, tá? E ele começa a provocar o Irã. O Irã, em retaliação, começa a provocar também os Estados Unidos. Fato é, galera, que a gente vai ter o Irã atacando duas bases que abrigam tropas dos Estados Unidos no Iraque. Começa bombardeamento das bases americanas no Iraque. E isso levou a um momento de tensão que quase culminou com a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, ela não aconteceu, pasmem, galera, porque o corona... Ou não aconteceu, na verdade... Tá, vou reformular minha frase. Ela não aconteceria na minha concepção, aqui eu já estou especulando, tá? Porque e se não existe nas ciências humanas. Mas ele não aconteceu esse ataque porque dificilmente o Irã teria poder para atacar diretamente os Estados Unidos. Mas o que o Irã poderia fazer é atacar as bases militares americanas do Iraque, como começou a fazer, ou atacar os parceiros geopolíticos americanos no Oriente Médio, principalmente aí, leia, Israel e Arábia Saudita. Caso realmente acontecesse esse ataque, a gente poderia ter uma retaliação por parte dos israelenses, parte da Arábia Saudita, atacando o Irã. A Rússia e a China são parceiras do Irã. Estados Unidos, União Europeia, são parceiras tanto de Israel como da Arábia Saudita. Será que a gente teria uma terceira guerra mundial vinda por conta desse conflito? Eu, particularmente falando, tá? Duvido, galera. Geralmente, esses interesses, eles nascem... Por exemplo, a Rússia. Por que será que a Rússia defende tanto assim o Irã? Que a Rússia ama o Ayatollah Khamenei hoje, que é o poder, porque ele gostava muito do general Soleimani. Imagina, né? É porque tem interesse político e econômico, ali é uma baita reserva de petróleo, e tem uma base ali que é contra a ingerência ocidental no Oriente Médio. Que é o Irã, que é contra a interferência dos Estados Unidos no Oriente Médio. Duvido que a Rússia e a China comprariam uma briga nos Estados Unidos pela população iraniana. Tá? Digamos assim, galera, negócios, interesses à parte, tá? Então, dizem que o mundo ficou à beira de uma terceira guerra mundial, difícil saber. O fato é que a pandemia, ela acabou apaziguando os ânimos, acabou acalmando tudo o que acontecia ali entre Irã e Estados Unidos, e nós temos hoje, não são regimes amigos, com toda certeza, mas regimes que pelo menos pararam os ataques diretos, justamente também por conta da pandemia do coronavírus. Assuntos mais relevantes, né, começaram a ganhar destaque, inclusive, galera, com o Oriente Médio e Irã, sendo um alvo bastante, né, teve bastante ali mortes por conta da pandemia no Irã. Beleza? Deu para entender, galera, esse processo de formação, essa briga aí envolvendo Estados Unidos e Irã? Tá bom? Aqui eu trouxe para vocês uma questãozinha do Enem, para a gente analisar rapidinho, tá? Enem 2014. Em 1961, o presidente de Gaulle, apelou com êxito aos recrutas franceses contra o golpe militar dos seus comandados, porque os soldados podiam ouvi-lo em rádios portáteis. Na década de 70, os discursos do Ayatollah Khomeini, líder exilado da futura revolução iraniana, eram gravados em fita magnética e prontamente levados para o Irã, copiados e difundidos. Justamente, galera, aqui da era dos extremos, né, do Hobsbawm, grande historiador aí contemporâneo. Aqui, justamente naquele momento em que setores conservadores estavam incomodados com a Revolução Branca, com essa aproximação muito grande do Irã com o mundo ocidental.
Os exemplos mencionados no texto evidenciam o uso dos meios de comunicação, identificado na manipulação da vontade popular. Na verdade, galera, ainda não, tá? Essa manipulação da vontade popular, ela vai acontecer num segundo momento, quando a gente vai ter todas as massas, um governo mais autoritário, realmente censurando e controlando os meios de comunicação. Promoção de mobilização política. Opa, parece interessante, né? A gente tem ali, galera, discursos feitos pelo Ayatollah sendo espalhados para a população, numa tentativa de mostrar para a população que a desigualdade social, tudo o que acontecia, era culpa do mundo ocidental e culpa dessa parceria que os chás tinham com os Estados Unidos. Insubordinação das tropas militares. A gente não sabe exatamente o que tinha nessas fitas, pelo menos o texto não deixa claro pra gente, né? Implantação de governos autoritários. Mesma justificativa, a gente não sabe exatamente o que tinha nessas fitas. Tá, então não dá para afirmar com todas as letras a alternativa D. E valorização dos socialmente favorecidos. Mesma coisa, a gente não sabe exatamente o que tinha nessas fitas. Então, com toda certeza, galera, a melhor resposta é a alternativa B. Promoção da mobilização política. Beleza, galera? Estamos entendidos aí? Nessa nossa primeira aulinha sobre a quase Terceira Guerra Mundial Irã e Estados Unidos. Deram para entender? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado a nossa aula. Até a próxima aula. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.